Porque é exatamente o que você falou. A gente pode estar falando de um genocídio étnico, né? Que é uma coisa bem semelhante ao Holocausto. É uma coisa completamente. É uma mentira daquela época, né? Que as pessoas costumam, né, ver em filme, uma coisa antiga e não levar a sério, fingir que nunca existiu. Não sei. Não sei como que se passa na cabeça de cada um. Mas, ao mesmo tempo, também, decisões políticas que são escandalosas, né? O Brexit. é, Qualquer pessoa sensata na Europa sabe o que a União Europeia significa, né? Sabe todo o contexto do que estava sendo proposto pelo time do Brexit, né? Uma coisa que não tem pé nem cabeça. Diversas análises incríveis de jornais sérios, né? De jornais de um preparo jornalístico que a gente vê aqui no Brasil também, né? Em diferentes níveis, mas vê aqui. Mas o time do Nigel Farage, com o apoio do Cambridge Analytica, né? E aí, só para o ouvinte saber, a Cambridge Analytica, ela vende informações sobre os eleitores, vende informações sobre cada pessoa daquele país e te dá dicas de que tipo de informação aquela pessoa que poderia mudar de lado, tá? Seria uma pessoa que poderia votar tanto pelo Brexit quanto pelo ficar dentro da União Europeia. Você nichar a propaganda né, negativa para a pessoa apoiar o Brexit sempre, para ela receber. A empresa paga para o Facebook, para o Google, para outras empresas de tecnologia, para aparecer naquela pessoa específica ali a propaganda negativa, né? Ocasionando no Brexit, ocasionando no Donald Trump, né? Que, cara, isso é comprovado, não é uma coisa de especulação. Utilizou pessoas, N robôs para atacar Hillary Clinton em 2018, né? Em 2016, desculpa. Em 2016, inventando mentiras sobre ela, mentiras absurdas, que ela, cara, levava crianças para um porão, fazia canibalismo, umas coisas insanas, assim, que viralizaram nos Estados Unidos e fizeram que este cara, né, o Donald Trump, fosse o presidente da maior democracia do mundo, né, mostrando para o mundo inteiro como que a internet, como que a desinformação está literalmente corroendo o que há de liberdade, né? E eles usam a liberdade, eles falam, leis como o projeto de lei que a gente vai discutir daqui a pouco, estão privando a gente de ter liberdade. Não. São conceitos mínimos de proteção para não permitir que essa monstruosidade aconteça, né, de desinformação. Léo, tem uma coisa que eu acho que, pegando o gancho na sua fala, que é importante as pessoas entenderem, que a desinformação não é só o simples que você consegue imaginar, que é, por exemplo, alguém falando para você todos os dias massivamente, o Brexit é bom, e aquilo te convencer pelo cansaço. Isso é uma forma de propaganda. O que a desinformação no seu modelo moderno hoje em dia consegue proporcionar para uma pessoa que contrata esse tipo de campanha é entender o que te move, entender os seus valores, Léo, sabe? Consegue chegar em você, o seu valor, aquilo que você gosta de se engajar na internet, aquilo que te move, aquilo que te causa emoções. Isso é possível uma plataforma como o Facebook te estudar profundamente, porque ele cruza milhões de dados a respeito do seu comportamento online, e as campanhas são bem elaboradas. Então, não é só você ganhar as pessoas pela repetição, mas por exemplo, se você quiser criar um movimento anti-imigrantes num país, você não começa dizendo os imigrantes não são bem-vindos aqui. Não começa assim. Você começa plantando histórias que vão criando uma narrativa. Então, começa a dizer para as pessoas que a taxa que está muito difícil conseguir ter emprego naquele país. E aí você começa a falar, olha, tá difícil ter emprego, tô com uma sensação aqui de insegurança muito forte. Então, instaura-se um clima de medo. Aí você começa a falar, tem muito imigrante vindo de tal país, eles têm uma cultura diferente. Aí você começa a criar um potencial inimigo. Depois você começa a criar mentiras de que aquele imigrante é assassino, é comedor de criancinha, ele faz bruxaria. E aí você cria um inimigo com o qual você não consegue se conectar emocionalmente. Aí você faz o pulo. Esse país está sendo atacado por imigrantes e a gente tem que fechar a fronteira e a gente tem que impedir que essas pessoas cheguem aqui.
Então, o perigo disso é porque é muito elaborado e você não percebe quando você está numa dessas etapas de construção de narrativa. Você acha só que você está lendo uma notícia e não está conectando aquilo com o objetivo final da campanha política. É assim que você muda os valores das pessoas, né? É construindo narrativa de medo e dando para ela a solução de segurança que elas precisam se apoiar. É por isso que é muito perigoso, porque eles conseguem saber exatamente o que você se importa e o que você precisa receber para mudar a sua opinião. E a gente precisa ser protegido disso, porque sozinho talvez você não consiga perceber que você é alvo disso na sua casa quando você está sentado no computador. Ô Laura, dentro hoje do governo Bolsonaro, né, junto com esse pacote da normalização do fascismo, né, que a gente tem visto, inclusive com o vídeo da reunião, né, liberado, isso ficou muito claro, todos os planos que o presidente e sua trupe tem, e dentro do governo existe, não oficialmente, o tal do gabinete do ódio, né, que muitos falam que seria encabeçado pelo Carlos Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro. A questão dá para ter aí a convicção de que nosso dinheiro está sendo usado para propagar fake news? Dinheiro público? Eu estou ansiosa para o resultado da CPI das fake news, porque eu tenho acompanhado de perto o trabalho investigativo deles e há indícios de que, sim, dinheiro público tem sido utilizado para essa máquina. Não só do governo federal, como de deputados e membros dos seus gabinetes que estão deslocados para fazer esse tipo de manipulação de mídia. Então, eu pessoalmente não tenho essa investigação porque não sou policial para investigar isso, mas a CPI das fake news está chegando nesse lugar de poder demonstrar para a população de onde que está vindo o dinheiro e quem são essas pessoas. O que é evidente perceber, por exemplo, é quando teve aquela campanha do governo federal incentivando as pessoas a quebrarem o isolamento social e irem para a rua. Não era uma fake news clara, típica, mas era uma orientação pública feita com muito dinheiro público que ia de maneira frontalmente contrária com aquilo que a OMS estava pregando que todos os países fizessem para nos proteger. Então, eu não poderia afirmar, mas todos os indícios das pessoas que estão investigando o governo Bolsonaro hoje em dia é de que indireta ou diretamente, sim, o governo oficialmente dissemina desinformação. E a gente pode realmente dar credibilidade com relação a essa CPI. Existe realmente, o trabalho é sério com relação a detectar esses problemas, talvez essa fonte de desinformação? Sim, até onde eu consigo observar, o trabalho é sério, eles têm já informações tanto das plataformas tipo Facebook como WhatsApp, dos números que se engajaram nisso, de quem são as pessoas por trás dessas redes. Eles têm a cooperação de políticos que resolveram abandonar determinado barco em que estavam e cooperar com esse tipo de investigação. Então, é muito complexo, porque trata-se, na verdade, de políticos fazendo investigações sobre outros políticos com a cooperação da Polícia Federal, com a cooperação de outros cidadãos, de empresas. Mas o que eu tenho observado é que eles estão fazendo um trabalho interessante. Infelizmente, ela teve que ser interrompida por conta do coronavírus, porque o Congresso está funcionando num regime diferente online. Mas eu tenho expectativa de que a gente chegue nas redes que estão espalhando desinformação nesse momento e que espalharam, sim, durante as eleições. Não consigo saber se todas as redes, porque teve muita desinformação, era muito claro perceber isso, mas eu sinto que as evidências que eles estão dando para a gente é que eles vão chegar em redes importantes e significativas. Não sei se necessariamente ligadas ao atual presidente, mas porque
não foi só ele, né, que é acusado de espalhar desinformação, tem uma série de outros políticos que também se engajaram nesse formato. Eu acho que a gente vai ter resultados interessantes. E falando em coronavírus, né, como você já até mencionou, que a fake news pode afetar a vida das pessoas, né, pode ser questão de vida ou morte, hoje, no período dessa pandemia do coronavírus, né, que é o maior problema de saneamento básico do século, né, a gente não vê um problema dessa magnitude desde a gripe espanhola de 1918, a gente, né, ainda vê fake news, né, como movimentos anti-vacina, né, tipo, será que as pessoas não vão tomar uma vacina se sair uma vacina do coronavírus por birra, né, por conta de fake news? E fake news sobre saúde em geral, né, para não levar a sério o isolamento social, isso corroborado pelo próprio presidente da República, né, que todo final de semana vai a público, faz manifestação, pega bebê, come cachorro-quente, abraça todo mundo, e isso está claramente causando, né, um agravamento da nossa crise, né, tá? Os números do Brasil estão estratosféricos, as pessoas acham que vai abrir daqui a pouco, que deve abrir. Gente, o Brasil nem começou a quarentena do coronavírus, a gente não consegue atingir 50% do isolamento social. E isso, né, faz a gente pensar que a gente está vivendo uma verdadeira infodemia, na verdade, né? Porque a fake news que está prejudicando o Brasil, a fake news que está fazendo as pessoas relativizarem essa questão, né? E por que, Laura, que essas pessoas estão espalhando fake news sobre saúde, né? Quem que está ganhando com isso, na sua visão? Olha, tem uma série de atores que podem ganhar com fake news sobre saúde em geral, porque não é só sobre o coronavírus, né, como você falou. Desde empresas farmacêuticas vendendo remédios milagrosos, desde empresas que vendem produtos alternativos, que também são milagrosos, há políticos que não querem seguir recomendações oficiais de órgãos de saúde que entendem do que estão falando, porque tem outra orientação política. Então, você tem tanto empresas e pessoas que podem estar lucrando com isso, quanto politicamente, né? Quando a gente fala sobre desinformação de vacina, as pessoas não entendiam por que isso acontece. É maldade? O que é isso? É uma criação de narrativa de descrença. A partir do momento em que tudo é mentira, qualquer coisa pode ser verdade. Aqui no Brasil, a gente chegou em números bem assustadores em relação à vacinação, por exemplo. 7 em cada 10 pessoas acreditam em pelo menos uma informação imprecisa sobre vacinas. E 13% das pessoas que não se vacinaram ou não vacinaram uma criança sob sua responsabilidade citaram pelo menos uma fake news como motivo para não vacinar. O número naquele momento em que a gente estudou aquilo eram 21 milhões de pessoas. E o nosso movimento anti-vacina no Brasil ele é muito recente. E ele estava conectado até onde a gente conseguiu chegar com o movimento anti-vacina dos Estados Unidos, que é um movimento criado por pessoas que ou não acreditam mesmo naquilo e vivem dentro de uma bolha de teoria de conspiração, ou são pessoas que vendiam como uma alternativa. A vacina, você comer, sei lá, cranberry, você consumir algum outro produto. Bem parecido com a história do vírus chinês, né? De ficar chamando o coronavírus de vírus chinês, um negócio que veio dos Estados Unidos e uma parte da política aqui, a extrema-direita brasileira, se apropriou, né? Porque não é só você ser contra o governo ser contra o isolamento social, por exemplo, e a desinformação sobre fake news afetar isso. É também criar uma narrativa anti-China para, enfim, ter impacto econômico, para criar uma guerra não oficial com aquele país e fazer com que as pessoas criem um inimigo chinês. Então, já tem casos que a gente consegue perceber na rede de pessoas sendo agredidas porque são orientais e a população está começando a tomar atitudes equivocadas não só em relação à própria saúde, mas em relação a como lidam com a diversidade cultural, por exemplo, né? É bem assustador isso. Em relação ao coronavírus, o dado que a gente chegou, Léo, é que 9 em cada 10 dos usuários da internet tiveram contato com pelo menos uma fake news. E destes, 7 em cada 10 acreditaram. Isso é 110 milhões de pessoas. Isso só no período que a gente estudou e só em relação a algumas notícias falsas. A gente, obviamente, não tem mão para estudar todas as fake news sobre coronavírus. Você seleciona uma parte para você entender o que está acontecendo naquele ambiente. Então,
110 milhões de brasileiros acreditaram em uma fake news sobre coronavírus. Imagina se só 10% desses já atuarem de maneira equivocada em relação a como cuidar da própria saúde.